Deus, amados, Ele é tão misericordioso que Ele nos livra de lugares que iriam nos matar. Mas há um perigo que muitos ignoram: sair do território do pecado, mas manter o pecado dentro do coração. Nesta mensagem poderosa e confrontadora, eu quero abordar com vocês aqui o livro de Gênesis, o capítulo 19, que expõe as raízes profundas da influência de Sodoma na família de Ló. A alma da família de Ló foi muito influenciada e impactada durante os anos em que eles viveram em Sodoma. E ainda que eles tenham saído fisicamente de lá, que Sodoma tenha sido completamente destruída, a semente daquele pecado, daquela influência daquele lugar, permaneceu no coração da mulher de Ló e das filhas dele. Veja-se que o Senhor diz para Abraão que se houvesse ali um único justo em Sodoma, ele pouparia a vida desse justo. Então Deus mandou 2 anjos para retirar a família de Ló da cidade de Sodoma, porque ele iria destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado ali tinha crescido, se exacerbado de tal maneira que Deus já não podia mais suportar aquele antro de iniquidade que tinha se tornado aquelas 2 cidades, que embora eram majestosas, grandiosas, desenvolvidas para a época, ao mesmo tempo era um covil de serpentes, de pessoas completamente tomadas pela malignidade. A mulher de Ló, ela saiu de Sodoma com os pés, mas Sodoma não saiu dela. Ela olhou para trás. E ela olhou não só com um olhar físico, foi um olhar de saudade, foi um olhar de apego, de conexão emocional com tudo aquilo que Deus já havia rejeitado. Tem gente assim hoje, meus queridos e minhas queridas, eu não sei se é o seu caso. Gente que saiu do relacionamento tóxico, saiu da prática, saiu da mesa dos escarnecedores, mas o coração ainda está olhando para trás. E Deus está te dizendo: se eu tirei você de lá, se eu te tirei destes lugares, não me questione, não lamente, não olhe para trás. Tão somente olhe para o horizonte que está à sua frente e siga a sua caminhada. Deixe o apego emocional a lugares e a pessoas tóxicas que não acrescentam nada à sua vida. Deixe tudo isso para trás e não volte a olhar, não cometa o mesmo erro da mulher de Ló. E as filhas de Ló, meus amados, se tornaram uma geração contaminada. Sodoma caiu, fogo desceu, mas a cultura de Sodoma estava dentro do coração das filhas de Ló.
porque elas passaram anos naquela cidade, sendo expostas à perversão, à imoralidade, ao caos, à indecência, à malignidade. E embora elas tenham escapado da destruição, mas elas não escaparam daquela influência maligna. Elas então têm uma terrível ideia: embebedaram o próprio pai e se deitam com ele, e assim elas ficam grávidas. E do ventre das filhas de Ló nascem Moabe e Bename, pais de dois povos que futuramente se tornariam grandes inimigos do povo de Deus. De Moabe nasceu os moabitas e de Bename nascem os amonitas. Eu quero que você ouça esta palavra e medite nela com temor, porque aquilo que não é vencido no interior se torna herança para a próxima geração. E a Bíblia, ela nos diz que Deus visita o pecado até a quarta geração. Há maldições que se tornam hereditárias porque o pecado não é vencido no interior e ele se torna herança e vai passando de geração a geração. É por isso que hoje nós vemos tantas famílias completamente desestruturadas, lares desajustados, pessoas desequilibradas, atos de grande violência, ataques físicos e verbais. Por quê? Porque existe uma herança que foi se passando de geração a geração, herança de maldição, herança maligna, maldição hereditária. E muitos ainda dizem: não existe maldição hereditária porque Jesus veio. É verdade, Jesus veio, mas ele veio e aqueles que aceitam a Jesus, que realmente se transformam no seu interior, que vencem o pecado no seu interior, se livram das maldições. Mas há muita gente que ainda está cocheando entre um mundo e outro, entre o caminho de Deus e o caminho do mundo, e não consegue vencer o seu interior e está aí ainda preso a maldições hereditárias. E ali, meus amados, aqueles dois povos que nasceram do ventre das filhas de Ló, fruto da desobediência à palavra de Deus, vai trazer grandes consequências, não só para a vida de Ló, para as filhas dele, mas para todo o povo de Deus. Lá no livro de Obadias, Deus, ele declara juízo sobre os descendentes dos inimigos de Israel. O que nasceu de Sodoma, mesmo depois de gerações, enfrentou o juízo de Deus. E por quê? Por que isso aconteceu? Porque tudo aquilo que nasce fora do propósito de Deus, uma hora cai sobre o peso da sua justiça. Nem tudo o que constrói fora da vontade de Deus vai permanecer de pé, amados. Tudo aquilo que é construído fora do propósito, fora da vontade, fora da palavra de Deus, uma hora vai cair, uma hora vai ser demolido. Porque aquilo que não se sustenta na verdade, e a verdade é Cristo, não pode ter perenidade. Você está entendendo?
O que é nascido das trevas não tem perenidade, é passageiro. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas que o fim dele é a morte. E essa morte aqui que a Bíblia está falando não é a morte física, porque essa vai chegar tanto para o iníquo quanto para o justo. Ele está falando, a palavra está falando da morte espiritual, que é a condenação eterna. Deus está falando com alguém aqui hoje. Você saiu, mas você precisa desintoxicar a sua alma. Você parou com a prática, mas ainda você sonha com o Egito. Babilônia, Sodoma ainda não saiu de dentro de você. Você saiu da casa do ex, saiu de um relacionamento ruim, tóxico, mas o número ainda está em salvo no seu celular. Você ainda nutre uma esperança de retomar esta situação, esta vida da qual o Senhor te tirou. Você saiu da roda, mas ainda consome os mesmos conteúdos de Sodoma na internet. Se você não permitir que o Espírito Santo tire Sodoma de dentro de você, a herança que você vai deixar pode se tornar maldição, assim como aconteceu com as filhas de Ló. Hoje Deus te chama para uma libertação total. Deus não quer só tirar você do lugar de trevas. Ele quer mudar teu coração, ele quer mudar a tua mente, a tua descendência. E quando nós resistimos a isso, meus amados e minhas amadas, muitos serão os vales, muitos serão os desertos e grande será a provação a qual nós seremos submetidos até que a gente consiga vencer o nosso interior. Saia de Sodoma, não olhe para trás, atravesse a rua, siga em frente. A estrada da promessa, ela está à sua frente, ela não está atrás de você. A casa que Deus quer edificar para a sua vida, ela não está nas ruínas de Sodoma. Siga, liberte-se, queime as pontes e permita que Deus transforme completamente a sua história. Amados, nem todos os dias Deus tem só palavra de bênção, mas Deus também tem palavra de conserto, porque estar na presença de Deus é aceitar também a correção do Senhor. Nós não podemos aceitar só a parte boa de Deus. A ruim também nós temos que aceitar. E quem nos ensina isso é Jó. O livro de Jó nos ensina isso. Quando ele diz para a mulher dele: aceitaste o bem de Deus com prazer e não quer agora o mal tu aceitar. Deus, quando ele permite o mal na nossa vida, não é porque ele quer o nosso mal, não é por maldade, não é por ruindade, como faz o ser humano contra nós. Mas é para o nosso crescimento, é para a nossa libertação, é para a nossa maturidade espiritual. E agora eu quero fazer uma oração por você. Senhor, eu oro agora por cada coração, Senhor, que ainda está preso no passado, em lugares onde já caiu juízo, onde o Senhor já decretou, saia. Meu Deus, visita esta pessoa, ajuda ela a superar, meu Pai.
Ajuda, Espírito Santo, limpa a alma, cura a mente, liberta as emoções, que toda ligação invisível com Sodoma, Pai, seja quebrada agora em nome de Jesus. Arranca os traumas, as influências, os desejos distorcidos, meu Pai, os pensamentos maléficos. Que hoje comece um novo ciclo de santidade, de liberdade, de verdade espiritual, de maturidade e crescimento na vida deste irmão e desta irmã. Que Sodoma fique para trás, mas que principalmente, ó Pai, ela saia de dentro desta pessoa. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, se inscreva aqui no canal, curta esta mensagem, declare aí nos comentários. Quando a alma grita, o céu responde. E Deus está hoje querendo te libertar definitivamente de Sodoma. Declare aí nos comentários: Sodoma ficou para trás na minha vida. Amém? Fique com essa palavra, medite nela e que Deus abençoe grandemente a sua vida.